A paz do Senhor Jesus a todos, espero que todos se encontrem bem, estejam bem. Deus ministrou no meu coração para fazer um vídeo contando desde o início da minha conversão, os feitos da minha vida, um pouco da minha história aí para vocês conhecerem um pouquinho de mim, né? Quem não me conhece, quem vai conhecer, vai acompanhar. Logo vocês vão entender também o porquê dessa introdução a esse vídeo e vou contar um pouco da minha história. Pega a pipoca porque senta que lá vem a história. Só para descontrair um pouquinho. Eu sempre soube que eu tinha um chamado. Eu frequentei a igreja evangélica na minha adolescência. Não sou cristão de berço, nem minha família, né? Minha mãe hoje em dia, né? Hoje em dia não, já fazem 21 anos que ela é. Meu avô também, eu fazem 5, né? Firmemente. Na adolescência eu fui, aquela coisa de adolescente, tudo foi, fiquei um tempo, mas enfim, né? A gente sabe, julgamento, condenação, aquela coisa, então eu sempre achei que eu não fosse aceito, enfim, aí isso na minha cabeça já tinha sido descartado, né? E aí um pastor da igreja da minha mãe falou que não, que eu tinha um chamado, que eu tinha que exercer, não sei o que. E com 11 anos de idade, minha mãe antes da minha mãe ser cristã, ela frequentava uma outra religião, né? A Umbanda, e aí guia, né? Uma entidade pegou, falou, eu passei, e aí ela falou que eu não era daquele lugar e que eu tinha que procurar um lugar do outro lado que eu fosse evoluir a minha espiritualidade, que eu tinha uma espiritualidade e que eu tinha que trabalhar aquilo e que não era naquele lugar. Então isso também ficou gravado na minha mente. E passou a adolescência, e aí esse pastor falou, enfim, falou, eu nem dei ouvido, fui curtir a vida doidado, curti a vida doidado mesmo, né? Enfim, bebi, fumei, usei droga, fiz tudo que eu podia e que eu não podia, né? Mas isso eu vou contar em outros vídeos sobre a minha libertação dos vícios que eu tinha, graças a Deus, Deus me libertou, né? E também vou contar o pior vício que eu tinha e que Deus me libertou, e é um vício super inofensivo, mas que ele é o pior de todos para você se libertar. Mas enfim, esse não é o foco do vídeo. E aí, em 2019, esse pastor pegou e falou assim: não, abençoado, Deus está te chamando. E eu estava frequentando o budismo. Não, abençoado, Deus está te chamando, não sei o que. Eu falei assim: não, eu estou bem no budismo. Ele falou assim: não, mas você tem um chamado em Cristo, não sei o que, enfim. Peguei e aí comecei a ir esporadicamente na igreja, mais na hora do amém, né? Porque eu não gostava, muito barulho, gritava, pregação, falando em línguas, e eu não entendia aquilo. Hoje eu amo tudo isso, tá? Sou bem pentecostal, graças a Deus. E aí eu peguei e, enfim, aí eu tava indo no budismo e indo na igreja. Tava indo. E aí, uma coisa muito importante, também fez toda a diferença, né? Em minha vida. Mesmo quando eu não ia para a igreja, eu não ia. Eu dizimava. Eu tirava os 10% e falava: mãe, eu dízimo. E ela sempre entregava. Então, assim, isso também foi muito importante, eu acredito, na minha chegada até Cristo, enfim. E aí, 2019, meu último emprego registrado de carteira assinada, né? Eu tive outros empregos,
ao longo desses anos aí que passou, mas nada fixo, sempre bico e nada registrado também. Tá? Esse foi meu último emprego registrado, de carteira assinada. E aí, eu sou enfermeiro veterinário, para quem não sabe, estava num hospital de plantão, tudo, enfim, correria, final de ano, graças a Deus, Deus supriu tanto as minhas necessidades e mais do que dobrou o meu salário já para me deixar bem financeiramente. Inclusive, eu em 2020 eu ia dar início à medicina veterinária, paguei 4 mensalidades e mobilei meu quarto, fiz várias coisas, comprei roupa, enfim, parecia que eu sabia que alguma coisa ia acontecer, né? E ainda me sobrou bastante dinheiro, graças a Deus. Aí, fora a internação, eu cuidava do estoque do hospital, então eu tinha uma demanda grande. E aí eu cheguei na internação, enfim, rolou um acontecimento, uma veterinária estava gravando e ela achou engraçado a situação, que foi bem engraçado, não foi nada do que falaram, assim, editaram o vídeo, enfim. Ela gravou porque foi engraçada a situação, todo mundo riu, e por ser engraçado e na inocência, ela jogou esse vídeo no grupo do hospital. E até os donos depois chamou a nossa atenção, porque a gente ali era responsável, então, para não dar margem à brincadeira. Só que o grupo tinha várias pessoas, né? É, veterinário, enfermeiro, estagiário, um monte de estagiário, enfim. De janeiro de 2020. Tudo normal, tudo aqui. Esse vídeo vazou de uma forma editada e colocaram como se nós estivéssemos maltratando esse animal. E ali foi uma repercussão muito grande, o vídeo viralizou e de uma forma negativa, óbvio. Enfim, nós fomos mandados embora. E vocês já ouviram falar, se Deus não chama se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Deus chama pela dor. E aí, meus caros abençoados, ele me chamou, eu vim pela dor, eu não vim pelo amor, vim pela dor. E a dor a gente acha que é uma enfermidade, alguma coisa, e não. E não é. Assim, pode acontecer ser uma enfermidade ou perder alguém da família. É algo que você mais gosta, é algo que você mais ama. Ele vai te tirar. Essa é a dor. E ali ele tirou o meu emprego, a minha vida, meu tudo, né? Porque eu sempre amei bicho, sempre amei meu emprego, enfim. Aí ao decorrer deste processo, desenvolvi ansiedade, depressão, síndrome do pânico, porque eu pensava que eu saía na rua, as pessoas estavam mexendo no celular, eu pensava que as pessoas estavam vendo o vídeo, enfim. Então, assim, me deu síndrome do pânico, desenvolvi psoríase, né, que é uma doença autoimune, por conta do sistema nervoso, sistema imunológico, enfim, várias coisas que foram extremamente pesadíssimas em minha vida, e ali iniciou o processo, e ali, meus caros irmãos, eu cheguei no fundo do poço. Tem gente que chega no fundo do poço por conta de droga, tudo, graças a Deus, isso não foi o meu caso. Mas Deus me deixou no fundo do poço, e no fundo do poço de Deus, minha mãe sabe, várias vezes eu falava para Deus assim: se o Senhor me escolheu, o Senhor pode me escolher, que eu não quero isso. Eu não quero, eu não quero. Assim, o começo foi muito, muito, muito extremamente difícil. E aí eu fui sentindo a mão dele me tirar daquele fundo de poço, a mão dele começar a fazer
mexer em minha vida, e aí eu comecei a falar com Deus, a sentir Deus, a conversar com Deus, e ali ele foi se revelando, falando, eu fui sentindo o amor dele, então as coisas começaram, eu falei assim, opa, as coisas começaram a clarear, as coisas estão começando a mudar, e ali foi, né, o processo, e, irmãos, não é fácil, mas é muito prazeroso estar em Cristo. E aí ele começou a me libertar das drogas, houve a libertação, que também foi uma bênção, né? Porque tinha coisas que eu já não queria mais, que não muito antes da minha vinda para Cristo, eu já não queria mais, né? E depois que eu vim, então, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida. Mas foi indo processo, e Deus, ele me deixando numa, eu nunca, graças a Deus, eu não posso falar, sou muito, extremamente grato a Deus, eu nunca passei fome, graças a Deus, nunca passei fome, nunca passei necessidade, é, mas Deus me deixou numa escassez, numa limitação, numa dependência, de que eu só tinha se as pessoas me davam. Né? Obviamente que em casa, né, sempre tinha o que comer, tudo, mas assim, a vida que eu tinha, né, que eu gostava de rodízio japonês, sempre gostei de coisas boas, né, de me vestir bem, e só que aí isso já não tinha mais. Isso já não tinha mais. Teve eu passei quase 1 ano e meio sem ir num rodízio japonês. E olha que eu amo comida japonesa, mexicana, e eu passei mais de 1 ano e meio sem ir num restaurante japonês, sem roupa. Eu vim comprar, eu vim comprar roupa esse ano, que também foi um processo aí que eu vou contar. E aí, é, Deus foi entregando as promessas, alguma promessa, uma dica, um conselho para você. Se Deus te falou, se Ele te entregou uma promessa, fique para você com a promessa, não conte para ninguém. Se Ele falou não conta, não conta. Porque se você contar, óbvio, Ele não vai deixar de fazer, Ele vai fazer, só que vai demorar, ele vai recalcular a rota. Uma coisa que era para acontecer em meses vai acontecer em anos. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos no mundo, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu não tenho inveja, graças a Deus, Deus é maravilhoso, e esse mal eu não tenho, mas só que tem pessoas que têm. Inveja é o pior feitiço que existe. Inveja é a pior coisa que tem na face da terra, é uma pessoa invejosa. E a inveja, ela atrapalha, enfim. Então, assim, eu sei que quando a gente é novo convertido, que Deus fala, aí você quer falar assim, nossa, Deus fez isso, Deus mandou fazer aquilo, Deus falou isso que vai fazer, não sei o que, igual a história de José, né? Quem não sabe, vai ler a história de José. José foi vendido por quê? Porque falou demais, né? E os irmãos dele queriam, bom, basicamente quase mataram ele, né? Mataram ele carnalmente e espiritualmente, praticamente. Se não fosse Deus na vida dele, o propósito, adeus, José. Então, assim, é mais ou menos isso. E isso é real. Isso aconteceu comigo, mas isso eu vou contar em outro vídeo, em outras histórias, né? Enfim, depois eu vou contar.